Cheguei aqui no último dia de atendimentos do ano. Chego mais cedo, geralmente, para arrumar tudo, resolver as pendências, responder perguntas que às vezes tem dentro da plataforma dos alunos. Essa manhã geralmente é para resolver e responder todas as pessoas que às vezes exigem alguma demanda ou tem alguma dúvida, tem algum porquê. E hoje também, na verdade, não só as outras pessoas tinham os porquês, como eu também tinha os meus porquês. E uma coisa que eu estava deixando um pouco de lado e fazendo umas práticas apenas quando eu ia em um estabelecimento para fazer uma prática meditativa, eu ia somente lá para fazer, mas acabava esquecendo de fazer no meu dia a dia. E isso é uma coisa que eu quero me comprometer a fazer no próximo ano, é estar mais presente comigo mesmo. E uma das coisas que eu aprendi no passar dos anos de terapeuta é que às vezes a gente não está presente conosco mesmo. A gente está presente com a vida dos outros, está cuidando dos outros, está atendendo os outros, está vivendo para os outros, está querendo agradar os outros, não dizer não aos outros. A gente às vezes quer proteger como terapeutas da nossa família, proteger como terapeutas dos nossos filhos, proteger os nossos pacientes que vêm até nós, mas a gente esquece da pessoa mais importante, que é nós mesmos. A gente esquece de olhar para nós mesmos e saber o que lá dentro a gente quer, o que a gente quer fazer, o que a gente quer seguir, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos nãos que a gente gostaria de dizer para viver mais o nosso eu. Porque quando a gente deixa de dizer não ao outro, a gente diz não para nós. Então, tem muitas pessoas que a gente atende no consultório que diz não a vida inteira para si mesmo. E esse é o grande exemplo que a gente tem que seguir ao contrário. É saber que nós podemos dizer sim a nós e dizer não às vezes para os outros, dizer sim às vezes para os outros. Então, não há problema em dizer sim, mas que eu também possa dizer não às vezes, porque eu também mereço viver a minha vida, eu mereço fazer coisas para mim. E quando eu comecei a fazer a prática meditativa, eu comecei por um aplicativo chamado Medite-se, que ele traz um pouco uma meditação guiada, até porque para quem não conhece, para quem não sabe meditar, às vezes ser guiado é muito mais fácil, porque assim eu vou conseguindo relaxar através de uma pessoa que me guia o que eu tenho que fazer. Me fala o que eu tenho que fazer, me direciona. É a mesma coisa com qualquer curso. Quando a gente tem um mentor, quando tem alguma pessoa que nos guia para saber o passo a passo do que a gente tem que aprender, do que a gente tem que fazer, é muito mais prático, é muito mais fácil seguir uma formação, seguir um estudo, seguir uma técnica, tendo um direcionamento. E a partir do momento que eu comecei a fazer as meditações mais recorrentes, eu comecei a poder entrar dentro de mim, poder adentrar eu desligar um pouquinho do barulho externo, porque nós temos muitos barulhos externos, tem muitas coisas que nos tiram o foco no dia a dia, nos tiram a atenção no dia a dia, e essas questões que nos fazem com que nós não estejamos presentes dentro de nós, que é as preocupações do trabalho, preocupações com a família, as mensagens de WhatsApp, as notificações que ficam jorrando acima de nós e todas as outras coisas que às vezes são mais importantes do que nós mesmos, fazem com que a gente vá entrar na meditação e esses barulhinhos exteriores começam a vir na nossa cabeça e naquele momento a gente talvez simplesmente possa agradecer a nossa mente por trazer aquele pensamento, porque se ele veio é porque ele de certa forma é importante, mas poder dizer para ela, espera um pouquinho que agora não é o momento, espera um pouquinho que agora eu quero me concentrar comigo mesmo, depois eu vou dar atenção para esse barulhinho externo, depois eu vou dar atenção para as outras pessoas, para as preocupações, mas agora eu quero estar só comigo. E a partir do momento que você vai adentrando dentro da meditação e treinando esse processo, porque tudo na nossa vida é treino, a gente não aprende sabendo atender, a gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente desenvolve um processo desde estudo e treinamento.
Então, se eu não coloco em prática o que eu aprendo, eu não consigo desenvolver aquela informação. E a mesma coisa na meditação. Quando é possível, então, adentrar ao entendimento do que é a meditação, adentrar ao que eu preciso saber, eu posso, então, começar a desligar um pouquinho o que está externamente me fazendo de barulho, para que eu possa entrar dentro de mim. E uma coisa que eu aprendi de começo é que a gente poderia meditar e simplesmente relaxar. Então a meditação era feita para eu relaxar, diminuir o meu sistema nervoso simpático, que a gente sabe que o sistema nervoso simpático ele fica no alerta do estresse, então quando eu estou em fase ativa de estresse, e ele faz com que reduza esse sistema nervoso simpático e vá para um sistema nervoso parasimpático, que é o momento de relaxamento, de equilíbrio. Então, sempre quando eu estou em uma crise, quando eu estou numa ansiedade, quando eu estou com dificuldade de dormir, então fazer o processo meditativo faz com que eu desacelere meu corpo. Respirar profundamente faz com que eu equilibre esse sistema nervoso autônomo, como muitos estudos demonstram isso. Então, quando eu posso equilibrar esse meu sistema nervoso autônomo, eu posso conseguir então me encaixar, relaxar e conseguir então estar pleno comigo mesmo naquele momento. Então esse é um primeiro pensamento. Só que o que eu comecei a perceber é que a gente só pode ir até onde a gente acredita que pode. Então aonde o nosso cérebro diz que a gente pode chegar. Não é assim. Se você vai fazer um atendimento com um paciente e você acha que você só pode chegar até a história da vivência que ele está tendo nesse momento, só vai chegar na história que ele está vivendo nesse momento. Se você acredita e vai fazer um curso que falam para você que você pode chegar até as memórias da infância, então eu posso chegar lá, então eu consigo chegar até as memórias da infância. Se eu vou assistir um vídeo no grupo ali, eu vou ouvir um áudio no Telegram, ou eu vou ouvir lá no Instagram um vídeo que fala que eu posso chegar até a gestação do meu paciente, saber o que ele viveu lá na gestação, aí eu sei que eu posso chegar além da pequena infância e ir até a gestação para encontrar os conflitos que aquela pessoa viveu lá naquele momento. Agora, se eu vou estudar e descubro que na gestação é possível chegar às informações que o paciente viveu na gestação, dentro da barriga da mãe, os conflitos que ele viveu lá dentro e poder ressignificar esses conflitos, agora eu sei que eu posso ir mais além. Então a gente só vai até onde nos disseram que pode. Às vezes a gente não tem a capacidade de deixar a mente aberta para deixar fluir, porque a gente vai dentro do nosso conhecimento. E quando às vezes me falam que existem os conflitos transgeracionais, que você pode chegar lá no transgeracional, na avó, bisavó, trisavó do teu paciente, para ressignificar aquela informação e poder modificar então o que pode estar sendo trazido para o teu paciente. Aí eu sei que eu posso chegar numa memória transgeracional até quarta geração. Mas, de novo, a gente só pode chegar até onde a gente sabe que pode. Se a gente deixa a mente aberta para as infinitas possibilidades, nós podemos chegar aonde quer que a gente queira. Aonde quer que tenha necessidade do inconsciente do paciente nos mostrar. Então não existe limites de gerações. Algumas pessoas falam, até que geração se pode chegar? Você pode chegar até onde é preciso chegar para que o paciente saia daquele sintoma. Se o conflito vem de 9ª geração, se o conflito vem de 7ª geração, 13ª geração, não sei. Mas é possível chegar até onde está a memória que traz a informação. E isso faz com que a gente comece então a abrir as possibilidades do que a gente pode fazer. A gente deixa o campo aberto na sessão para chegar lá. E na meditação é da mesma forma, a gente deixa o campo aberto para chegar lá. Quando eu comecei a estudar um pouco da terapia crânio-sacral, lá eu comecei a descobrir que existia uma outra fonte de consciência dentro de nós, que é chamado dentro da crânio-sacral de o médico interno.
Então existe um médico interno, uma consciência interior que sabe tudo o que acontece dentro de nós. Dentro do mundo das leis biológicas, sabemos que existe um programa biológico de sobrevivência que é iniciado a partir do momento que nós vivemos uma situação conflitiva. Esse programa é com o objetivo de sobrevivência. Sendo assim, se nós estamos passando por uma situação de estresse, de incômodo, de problema, o nosso corpo vai iniciar um programa biológico com a intenção de nos auxiliar. Então vai surgir um sintoma, uma inflamação, uma doença, uma alteração emocional, não para o nosso mal, mas com o objetivo e o intuito de que nós possamos evoluir, possamos crescer e possamos nos proteger de uma certa maneira momentaneamente. Quando permanecemos muito tempo, claro que vai gerar uma grande disfunção que vai nos fazer mal de alguma forma. Mas quando eu entendo que existe uma consciência interior que ela sabe o porquê há aquela alteração, né? Então, o que a gente sempre fala aqui, a paciente sabe os porquês, só não é consciente para ele. Mas o inconsciente dele sabe o porquê que aquela inflamação no tornozelo está acontecendo, porque aquela dor de cabeça está acontecendo, porque aquela bronquite está acontecendo, porque aquela alergia de pele está acontecendo. Dentro dele tem todas as respostas. Dentro do paciente tem todas as respostas com relação ao sintoma que ele tem. Só ele não tomou consciência disso. Mas o inconsciente dele sabe o porquê que foi necessário ter um aumento do anticorpo, ter um aumento da inflamação, ter um aumento daquele fluxo sanguíneo naquela determinada região. O corpo sabe, porque o corpo é sábio. E a partir do momento que eu sei que o meu corpo é sábio e tem todas as respostas que eu preciso, dentro de uma meditação eu também posso ter esse diálogo interno. Eu posso olhar para dentro de mim e verificar o que lá dentro tem a me dizer. E se eu me permito a isso, e se eu treino para isso, eu posso ter esse diálogo com o meu médico interno, minha consciência interior, meu inconsciente, seja o que seja a denominação que você queira dar, mas é possível ter um entendimento interno. Dentro da crânio-sacral se fala até de você ter um diálogo com um órgão que está fragilizado. O órgão que tem a alteração, para entender o porquê que aquele órgão está em disfunção, porquê que aquele órgão está agora gerando uma proliferação de célula, uma necrose de célula, porquê que ele está provocando dor nesse momento. Então é possível ter um diálogo simbólico com o nosso interior para que a gente possa compreender os porquês. E partindo daí, se a gente só sabe chegar até onde a gente conhece, se eu conheço que eu tenho esse diálogo interno, que eu posso ter esse diálogo interno com o meu médico interno, se eu conheço que eu posso ter um diálogo com as células do meu corpo, existem alguns livros da crânio-sacral, que falam sobre esse diálogo com as células. Se eu sei que existe um transgeracional que está gravado no meu DNA, que mostra todas as memórias do que os nossos ancestrais passaram, eu posso, talvez também dentro de uma meditação, chegar às memórias dos meus ancestrais. Daquilo que eles viveram, daquilo que eles se frustraram, daquilo que eles trouxeram um não dito, um segredo, um mal vivido, uma frustração, um fantasma transgeracional, que assim que é chamado muitas vezes dentro dos estudiosos do transgeracional, de uma cripta que foi escondida ali, é como se fosse um caixão que foi fechado e aquele segredo foi junto com aquele ancestral. Mas sempre tem um fantasmazinho que vem assombrar, que é o nosso sintoma. O fantasma não é o ser, o vulto, a visagem, mas sim é o sintoma que está ali para nos informar algo que não foi solucionado, não foi resolvido, não foi vivido na história do transgeracional. Então, sim, é possível, através de uma meditação, a gente chegar aonde quiser chegar. Não porque a gente quer conscientemente, mas como a gente está num processo meditativo, está num trabalho do inconsciente.
Então, se nós estamos no fluxo para que a gente possa chegar à raiz do problema, a história vai vir na nossa cabeça. A informação vai vir no momento que tiver que vir. E aí é possível entendermos os porquês, entendermos as razões de termos sintomas que temos, ações que temos, profissões que temos, às vezes hobbies que temos, porque nós não escolhemos as coisas por acaso, não temos relacionamentos por acaso, mas sim que são baseados nas situações mal resolvidas ou dos nossos ancestrais ou dos nossos pais durante a gestação. São todas essas questões pendentes que nós viemos para sanar, para solucionar. E quando podemos reconhecer isso, podemos tomar o livre-arbítrio da nossa vida. E podemos, enfim, seguir o caminho que nós desejamos, que nós almejamos, que nós sempre sonhamos em alcançar. Espero que você tenha gostado dessas informações, porque dentro da meditação foi algo onde que eu encontrei algumas respostas, onde eu pude olhar com outros olhos, onde eu pude adentrar dentro de mim e reconhecer o que é o meu sentir, o que eu sinto internamente, para que eu deixe de ser quem os outros querem que eu seja, mas ser simplesmente eu. Um grande abraço, um ótimo dia para você.